feriadou e me conta como é que tá por aí. Tá no interior do estado? Tá viajando? Tá nos assistindo de onde? Viu? Daqui mesmo da capital maranhense? Como é que tá a programação já para esse fim de tarde? Me conta aqui, já coloca o Instagram aqui da TV Cidade? tvcidade.ma, estamos no Instagram, no Facebook, no TikTok, em todas as plataformas. Agora vamos para o nosso pensamento do dia. Daqui a pouco eu vou dar um outro Instagram aqui, que é para vocês mandarem a sugestão de entrevista para estarem aqui no palco do Vem Comigo. Olha só, a vida acontece nas pequenas coisas, na rotina, nos dias de trabalho e família. Não espere por um momento extraordinário para dar valor na vida que você tem. É no agora, é no hoje que a felicidade acontece. Agora segue aqui o Darcy Bezerra, que é para você mandar a sugestão. Darcy, tem um projeto super legal, uma ação que está acontecendo no meu bairro, umas mulheres aqui que fazem um projeto super bacana, que dá pra gente visitar. Se não der pra gente ir até aí, você vem até aqui e mostra pra gente, que vai ser com o maior prazer. Tá bom? E olha só, o nosso assunto de hoje é dia de Clínica Equilíbrio por aqui, né? No Vem Comigo. E aqui iremos abordar sobre a gestão da ansiedade em todas as idades. É isso mesmo. A doença que já foi vista por muitos como um problema apenas de adultos, hoje é reconhecida como uma condição que afeta desde crianças até idosos. E isso com o aumento das pressões da vida moderna. Entender como lidar com a ansiedade, gente, se tornou uma necessidade urgente para a saúde mental da população. E quando isso se torna constante, intensa, pode comprometer o sono, o rendimento escolar ou profissional e até mesmo os relacionamentos. A boa notícia é que existem caminhos eficazes para gerenciar esse problema e trazer a solução. E quem vai falar com propriedade desse assunto são as psicólogas da Clínica Equilíbrio, Laís Escoso e Brenda Barros, que já estão aqui maravilhosas. Olá, Brenda já a segunda vez, Laís primeira vez aqui. Já conta pra gente o que é a ansiedade. Para muita gente, a ansiedade é frescura. Tem gente que nem sabe exatamente o que é. É verdade. Boa tarde, meninas. Boa tarde, Darcy. Boa tarde, pessoal. Então, Darcy, quando a gente fala de ansiedade, muitas pessoas pensam que a ansiedade ela é nossa inimiga, né? Mas não é. A ansiedade nada mais é do que uma emoção natural do corpo. E assim como raiva, tristeza, enfim, tem a sua função, a ansiedade também tem a sua função. Então, por exemplo, todo mundo fica ansioso antes de fazer uma apresentação importante, antes de fazer aquela viagem, por exemplo, que programou. Dos sonhos. Antes de encontrar aquela pessoa que gosta. Então, a ansiedade, na verdade, ela tem uma função de mecanismo de defesa. Ela serve como uma reação e adaptação para situações que o corpo entende como perigosa. Mesmo que às vezes não seja, mas às vezes o corpo ele te ajuda ali a entender e a se preparar para aquilo. Então, ele te ajuda, na verdade, a se adaptar e a planejar determinadas situações. Então, trazendo um pouquinho para o contexto infantil, quando eu trabalho isso em terapia, né, já que são todas as idades, quando eu acordo, né, com as crianças sobre isso, a gente fala muito, além da psicoeducação, das emoções básicas também, a gente trabalha muito sobre isso, sobre entender que a ansiedade ela não precisa ser a sua inimiga, e sim uma aliada. Então, por exemplo, vou fazer uma viagem, eu posso me planejar, me preparar. Então, eu posso fazer minha mala com antecedência, posso organizar minhas coisas, fazer um checklist daquilo que não pode faltar. Até aí tá tudo certo. Até aí tá tudo certo. Vou fazer uma apresentação de trabalho, capricho um pouco naquele trabalho, né? Organizo a minha fala, treino a minha fala. Então, a ansiedade, na verdade, ela pode ser a sua aliada quando tu utiliza ela para se planejar. Então, até aí é uma ansiedade normal. Quando, na verdade, existem dois tipos de ansiedade, é isso? É isso, Brenda? Nós temos a ansiedade que é normal, a normal que todas nós temos. Acho que a partir do primeiro respirar da criança, né? Esse comportamento, né? A mãe, ao ver a criança nascendo. Exatamente, esse comportamento do nascimento do filho, a ansiedade da mãe, esse comportamento do choro da criança nesse primeiro momento, é tudo muito novo. E aí, dentro desse desenvolvimento, também acontecem vários episódios de ansiedade. A fase da adolescência, os primeiros contatos com a escola, esses primeiros momentos são importantes. Mas, como a doutora Laís estava falando, existe esse comportamento ansioso que todos nós passamos, né? Então, por isso que nós falamos que existe a ansiedade normal
e a patológica, que quando nós apresentamos esses primeiros sinais e que vai trazer prejuízo para as nossas funções, né? Laborais, no trabalho, né? Na escola. Quando já começa a prejudicar. Quando já começa a prejudicar a nossa rotina, são dos primeiros sinais que eu deva procurar um profissional para trabalhar esses aspectos. Perfeito. Acho que Brenda foi cirúrgica nesse ponto. Em que ponto é que a ansiedade deixa de ser funcional e passa a ser disfuncional ou patológica, de acordo com o grau de prejuízo na vida do sujeito. Então, por exemplo, vou fazer uma viagem a trabalho. Eu ligo cancelando essa viagem, digo que não dá, ou então chego na porta do avião, tenho uma crise de ansiedade, né? Treme, coração acelera, né? Passa mal e, enfim, não consegue ir, seja por motivos de pensamentos de que o avião vai cair, todo mundo vai morrer, acontece, Os né? pensamentos acelerados. Os pensamentos acelerados, justamente, que na verdade são a grande causa, né, da questão da ansiedade disfuncional. São esses pensamentos disfuncionais também. Então, por exemplo, vou fazer a apresentação de um trabalho, dá branco, nervosismo, não consegue realizar. Então, o grau de prejuízo na vida desse indivíduo é muito grande, em todos os aspectos. Vida laboral, vida familiar, vida em questão de relacionamento, como você mesmo trouxe, né? E quando a gente traz para o aspecto de adulto, né, / envelhecimento, o que acontece? O pensamento ansioso, como a gente já trouxe, é uma questão natural do corpo humano. Então, a gente prevê cenários. Só que quando a gente trata de uma ansiedade disfuncional, uma ansiedade patológica, o que acontece? Existe a antecipação desses cenários, só que qual é o resultado? É sempre o cenário mais catastrófico que atualmente vai. Então, ela te leva para o pior cenário possível. E o que isso causa no ser humano? Sensação de angústia e de sem saída. E a partir disso gera-se essa ansiedade inimiga, que é a ansiedade que as pessoas conhecem. Que aí pode vir o choro, a tristeza. Ou crises de ansiedade, de fato. Exatamente. E como é que foi essa crise? A pessoa está ali no dia a dia, de repente no trabalho, ela começa a se sentir mal, como você falou, por exemplo, está no avião e não consegue viajar? Justamente. Quase isso. Quando a gente trata de sintomas de ansiedade, é uma coisa subjetiva, porque os sintomas para uma pessoa não são os mesmos sintomas para outra pessoa. Então, é diverso. Tem pessoas que têm dor de cabeça crônica, a famosa gastrite nervosa. Ataca logo. Então, tem sintomas físicos que as pessoas sentem também. Já atendi pacientes que não conseguiam deglutinar, por exemplo, aparecem cheias de mancha roxa pelo corpo, tremores. Até refluxo. Sensação de desmaio, refluxo, enfim. Os sintomas, eles são subjetivos e para cada pessoa vai se apresentar de uma forma diferente. É importante o tratamento imediato. Justamente. E aí, a gente vai para os sinais agora de alerta. Porque, por exemplo, para a criança, né, como é que percebe que essa criança está tendo uma ansiedade? Ali pode ter... Os sinais são muitos, claro. Pode começar na escola, uma irritabilidade, por exemplo. A gente vai observando esses primeiros comportamentos da criança, que são comportamentos que antes não geravam, né? Alguns sinais significativos e os pais ou a escola sinaliza também, porque a maior parte do tempo da criança, metade do tempo ela está na escola. Então os professores, eles sinalizam, né, esses comportamentos disfuncionais da criança na escola e sinaliza também aos pais. É importante que a escola também esteja ativa para esses primeiros sinais. É importante que na escola tenha um profissional, né, habilitado para também acolher essas crianças. Identificar isso, Identificar, né? Porque assim, a criança, primeiro ponto, não está tendo rendimento nessas atividades escolares. Então, já é um sinal de alerta, porque antes porque antes o nível de atenção e concentração era de uma forma e agora está sendo de outra. Em casa, alguns comportamentos de irritabilidade, né? Então, assim, os pais precisam ter também conhecimento dessa temática para poder também buscar meios de auxílios, exatamente. Traumas podem gerar também ansiedade, por exemplo? Com certeza. Situações que aconteceram? Acontece com bastante frequência. Então, quando tu traz sobre sinais de alerta, de forma um pouco mais objetiva, a gente então poderia trazer para crianças
baixo rendimento escolar, né? Questão mudanças de comportamento como um todo, né? Questão também de medos excessivos que às vezes aparecem nas crianças, dificuldade para se separar dos pais, recusa para ir para a escola também pode ser um sinal de alerta. A separação dos pais. A separação dos pais. certeza. Não quero sair de perto, minha mãe sai, eu fico desesperada. Então, isso são sinais que você pode, né, colocar ou ter para conseguir buscar uma ajuda. Na questão de adolescentes, né, os mais clássicos é a questão de irritabilidade, baixa de rendimento escolar também, o isolamento, querendo Já ia ou falar não, sobre isso. justamente acontece muito nessa fase. Quando a gente traz para a vida adulta, são sinais mais relacionados à vida cotidiana, então ansiedade, principalmente por questões financeiras, familiares e de trabalho, né? Porque querendo ou não, o trabalho ele abarca um tempo muito grande do nosso dia a dia, então ele influencia diretamente nessa questão ansiosa também. E quando a gente passa, né, e parte para a questão dos idosos, acontece muito também esse isolamento, a dificuldade em lidar com perdas, com questões de saúde, de independência e de autonomia que tendem a decair nessa faixa. Eles acabam dependendo muito Justamente, das pessoas. e isso né? pode gerar diversos sintomas, mas que tem que estar atento, né? E é importante um diagnóstico diferencial do profissional, porque para não se confundir a ansiedade, por exemplo, de outras questões que podem ocorrer nessa fase idosa, como início de demências e etc. Tá. É importante só enfatizar que nessa fase da adolescência, como fuga, os adolescentes principalmente, eles pegam a internet, a tecnologia como uma fuga mesmo, tá? De estar passando por este momento, né? E a tecnologia, às vezes, ela não é aliada, né, nesse momento. Então, uso é excessivo das uso telas. excessivo, e é um tema muito amplo que em um outro momento a gente pode também estar trazendo isso, porque Com é como um certeza. alerta também para toda uma sociedade, como para a família, né? Que alerta para esse excesso de tecnologia nesse momento, né, que é da adolescência e versus ansiedade. Até porque esse uso excessivo, ele causa uma comparação social, que quando a gente traz para o contexto de um adolescente, é a construção da identidade. Então, ele está já num movimento ali super confuso por si só, onde ele já está tentando encontrar o lugar dele no mundo e ainda tem essa questão de comparação, de autoestima. Então, estar atento a essas questões, principalmente ao uso excessivo das telas, é muito importante, porque não impacta só questões ansiosas, mas toda a questão cognitiva do jovem e da nossa própria sociedade no geral. Eu já ia falar dessa parte da questão da comparação. E aí, eu acho que também envolve não só adolescentes, mas a gente na fase adulta. Também. Porque ali todo mundo tá... Ninguém mostra que tá ruim na internet. Lá uma coisa ou outra, alguém mostra lá A o seu grama lado do vizinho é difícil. sempre mais verde. A grama do vizinho é sempre mais verde. E isso pode que ali aquele jovem, aquele adolescente, ele vê que ele não está alcançando aquela mesma vida. Ah, por que fulano faz tanto isso e eu não consigo, por exemplo? Então pode chegar um momento que ele venha se frustrar. Justamente. E tem um ponto também, quando eu faço atendimento com adolescentes, que eu friso muito, é que a vida não é uma lista de supermercados. Ah, eu tenho que formar nessa idade, não posso reprovar, já tenho que entrar na faculdade, com tantos anos eu tenho que casar, com tantos anos eu tenho que ter o emprego dos sonhos, já tenho que ter casa, carro, apartamento. E, na verdade, não só adolescente, mas muitas pessoas têm essa visão no geral, ligadas a essa comparação que é feita hoje em dia, principalmente por essa globalização, por esse contato que a gente tem muito do melhor que as pessoas mostram na internet. Então isso afeta muito o psicológico, a autoestima e afeta as habilidades gerais desse jovem ou dessa pessoa em construção e, consequentemente, causa ansiedade também, por não estar conseguindo ou não ser aquilo que ele imaginava que ele teria que ser nessa altura do campeonato. Digamos. Então, a boa notícia é que existem caminhos, como eu falei agora há pouco, que existem caminhos eficazes para gerenciar esse problema e trazer a solução. E tudo isso tem na Clínica Equilíbrio com vocês e com toda a equipe por lá. É isso? Sim, com certeza. Então, assim, estamos eu e Laís aqui representando outros profissionais que estão capacitados, preparados, com outras abordagens também. Então, assim, o primeiro passo é essa, como eu já falei anteriormente, essa identificação, né?
pela escola, família, né? Em todas as faixas etárias de idade, né? E sinalizar, procurar um profissional preparado e qualificado para fazer esses atendimentos, né? Então, na clínica, nós temos esse profissional que pode estar acolhendo. Então, não deixe para amanhã quanto você pode se cuidar hoje. Com uma atividade rapidinha, que o nosso tempo está estourando, passou rápido, né? Com uma atividade rapidinha. Tem atividade da respiração que o pessoal pode estar fazendo em casa? Pode Olha, nós temos algumas atividades importantes, né? Dá para fazer aqui a questão da respiração? Ela faz um demonstrativo. Não estavam preparadas. Não, essa é vamos lá. Tudo acontece. Vamos lá, a questão da respiração também funciona? Tem técnicas de respiração. Na verdade, quando a gente trata de ansiedade, é importante ter uma vida equilibrada no geral. Então, né, se atentar para questões de trabalho, ter hábitos de lazer, atividade física. Mas a galera que está em casa, se tiver nesse momento, pode fazer a respiração, relaxar. Justamente. E aproveitar esse feriadão para curtir junto com a família. E lembrando, se persistir, tem que procurar a Clínica Equilíbrio. Com certeza. Com certeza. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês. O Instagram, cadê o Instagram? Coloca o Instagram delas aí e da Clínica Equilíbrio. Já coloca o Instagram da Clínica Equilíbrio, das meninas, telefone e a gente se encontra por lá. Beijo, beijo! Tchau, tchau!